Nesse vídeo vamos falar de uma situação muito comum nas ações revisionais de alimento. Para você que não se lembra, a ação revisional de alimentos é proposta quando o autor quer majorar ou reduzir a pensão alimentícia em razão de uma mudança, de uma modificação de sua situação financeira. Até aí, tudo bem. Uma situação muito comum que nos deparamos é quando o genitor, em razão de constituir uma nova família e o nascimento de uma nova prole, deseja diminuir os alimentos do primeiro filho. Exatamente isso. Então, ele tem um filho, paga a obrigação alimentar há alguns anos, fixada judicialmente, seja pelo divórcio, seja por uma ação autônoma, e aí ele casa ou constitui uma união estável e nasce um outro filho e ele quer reduzir a obrigação alimentar do primeiro filho. Lembrando que quando ele pede essa redução da obrigação alimentar, essa criança que já está adaptada a essa pensão alimentícia, a essa forma de viver, ela tem uma queda da sua adaptação familiar. Então, as despesas dela têm que ser modificadas. Então, se ele estuda uma escola particular e o pai reduz, significa que ele vai para a escola pública. Ou mais, significa que essa obrigação alimentar que deixa de ser cumprida pelo genitor vai ser direcionada para quem? Para a mãe, que está diante do problema e da rotina todos os dias. Porque a mãe tem algumas alternativas, ou realmente ela muda, né, as despesas do filho, a administração, ou diante daquele problema que ela está ali todos os dias, diante daquele filho que ela preza por dar o melhor, ela assume mais uma obrigação alimentar. Veja o quão complicado é quando um genitor simplesmente quer reduzir alimentos porque ele voluntariamente escolheu ter outro filho, tá? Nós temos jurisprudência dos dois lados, tá? Aqui em São Paulo, no Sul, então em outros estados. Tem jurisprudência que entende que o nascimento de uma nova prole não deve ser razão para a redução da obrigação alimentar do primeiro ou dos primeiros filhos, porque ele tinha todos os métodos contraceptivos à sua disposição, mas ele escolheu ter um filho. Então, se você escolhe ter um novo filho, você tem que manter a obrigação pré-existente. E já tem jurisprudência que entende que o nascimento de um novo filho deve igualar a obrigação alimentar e deve sim ser justificativa para a redução dos alimentos. Então, muito cuidado quando você atender um cliente nessa situação para você orientar ele do risco que ele tem, porque não existe uma posição que certamente vai assegurar o êxito dessa ação, seja para reduzir ou seja para majorar os alimentos. Tem que encontrar um meio termo, talvez um acordo, ou fazer o cliente compreender o risco que ele vai ter que assumir e muitas vezes não propor ação ou assumir esse risco e propor ação. Essa é uma das situações da revisional de alimentos. Nós temos várias situações de revisional de alimentos, mas essa é sim uma das situações muito comuns e muitas vezes essa revisional ela passa por várias vezes no judiciário com o nascimento de várias proles. Eu estou no escritório, por exemplo, com um caso que o genitor teve 4 filhos. Imagina quanta revisional de alimentos ele teve que propor para conseguir equiparar essa obrigação alimentar, mas de filhos que ele teve voluntariamente. Então, fique atento, você advogado, para orientar o seu cliente e alertá-lo da nossa jurisprudência. Beijo para vocês!